Hoje, dia 23 de novembro, termina o prazo para o presidente da República tomar uma decisão sobre o que vai fazer com a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam na nossa economia, de prefeituras também. A gente vai conversar agora, ao vivo, aqui na Jovem Pan, com a deputada federal Anny Ortiz. Ela é do Cidadania do Rio Grande do Sul e foi a relatora do projeto na Câmara dos Deputados. Deputada, bom dia. A senhora já recebeu alguma informação ou na Câmara há uma percepção de qual deve ser o caminho adotado pelo presidente hoje? A Fazenda quer mesmo veto? Essa informação chegou para vocês, deputada? Bom dia. Bom dia, Rafael. Sim, essa informação chegou de que o ministro Haddad teria indicado ao presidente que vetasse o projeto da desoneração. Nós sabemos que o Ministério da Economia, durante, inclusive, a tramitação do projeto, tanto no Senado quanto na Câmara, articulou nos bastidores, né, uma tentativa de que o projeto não fosse votado ou que tivesse os votos contrários, mas isso não aconteceu. A votação na Câmara, por exemplo, se deu por 430 votos a 17, mostrando que a medida da desoneração da folha, ela é importantíssima para o país, não só para a manutenção dos empregos e geração de novas vagas de trabalho, mas também para a nossa economia e competitividade. Sabemos agora, né, então por isso que tem toda essa preocupação em torno do veto do presidente, que tem essa orientação por parte do Ministério da Fazenda, do ministro Haddad. Agora, deputada, se por um lado a equipe econômica liderada por Haddad pede para que o texto seja vetado, a gente tem uma pressão muito grande de sindicalista e dos próprios empresários, com toda certeza, para que o texto seja sancionado. Há, diante dessa disputa aí, por uma decisão do governo para um lado ou para outro, que o veto seja só parcial, que abranja, por exemplo, só a ampliação do benefício para os municípios? A questão dos municípios, Lívia, ela foi incluída no Senado, inclusive tem um projeto do senador Jacques Wagner que é muito semelhante ao que a gente aprovou no relatório, que faz um escalonamento em relação à contribuição previdenciária patronal para os municípios, porque os municípios, apesar de serem entes federados, eles são tratados como empresas para a questão da contribuição previdenciária patronal. Então, se discute também a questão só dos municípios, mas a informação que a gente tem seria de um veto total, e a alegação para esse veto total seria a questão da inconstitucionalidade. Mas veja bem, esse tema já foi discutido no STF, inclusive o ex-ministro Lewandowski foi o relator, e no relatório ele aponta que na aprovação da emenda constitucional 103, a reforma previdenciária, os 17 setores que tinham, né, que contavam com esse benefício lá na aprovação da reforma previdenciária, eles poderiam manter o benefício e esse benefício poderia ser prorrogado. Por isso, e foi essa mesma justificativa que nós usamos no relatório para não incluir nenhum outro setor, porque nós sabemos o quanto pesa, né, os encargos trabalhistas para os empresários, os tributos no nosso país, e aí a gente também tem feito, paralelo a isso, toda uma discussão a respeito da reforma tributária, e o quanto encareceria o custo das empresas a partir de 1º de janeiro de 2024, não contar mais com a medida da desoneração da folha, que muda a alíquota da contribuição. Ao invés dessas empresas, desses 17 setores, contribuírem com 20% sobre a folha de pagamento, do total da folha de pagamento, a contribuição varia de 1% a 4,5% sobre a receita bruta das empresas. E os municípios, no caso, também contribuem com 20% sobre as suas folhas de pagamento. E no relatório apresentamos uma contribuição para os municípios de 8% a 18%, dependendo, né, os municípios que contam, né, com a previdência própria estão fora, mas os outros municípios, dependendo da sua renda per capita. Deputada, o governo e o Ministério da Fazenda, particularmente, num esforço para encontrar dinheiro, né? Tentando aprovar e fazendo avançar uma série de projetos com a intenção de arrecadar dinheiro.
O déficit aumentou, a senhora certamente acompanhou, hoje está nas capas dos principais jornais, 1,7% do PIB, né, ao invés do 1% projetados pelo ministro Haddad. E esse projeto entra nesse escopo, né, a intenção de restabelecer alíquotas para arrecadar mais. Qual é o argumento que a senhora apresenta para demonstrar à sociedade, ao Ministério da Fazenda, ao governo, de que não é uma decisão inteligente? Lamentavelmente, o governo não tem tomado muitas decisões inteligentes, né? E essa é mais uma delas. O governo que tem essa sanha arrecadatória não consegue enxergar a longo prazo e, principalmente, não consegue enxergar o impacto que vetar a desoneração da folha, ou a medida da desoneração da folha, vai trazer para a nossa economia. Primeiro exemplo, nos últimos anos, esses setores, por conta dessa política de desoneração, geraram mais de 1.500.000 novas vagas de trabalho, só nesses últimos anos e por conta dessa medida. O que a medida vai proporcionar? Primeiro, a manutenção desses empregos. Segundo, a geração de novas vagas de trabalho. Se tem a previsibilidade que para os próximos anos seriam geradas mais de 1,6 milhões de novas vagas de trabalho. Então, isso são pessoas que não estarão nos programas sociais do governo, por exemplo, com auxílio-desemprego. Também tem um estudo da FGV que mostrou que no ano passado, que no ano de 22, a renúncia fiscal, né, que é um dos motivos pelos quais o governo não quer que a desoneração da folha permaneça, que essa renúncia fiscal, entre aspas, tá, seria de aproximadamente 9,2 milhões de reais. Porém, esse estudo mostra que o incremento na receita foi mais de 30 milhões de reais. Por quê? Porque amplia a base de trabalhadores, porque aumenta a arrecadação, então tem mais recolhimento do INSS, do trabalhador, do pagamento do FGTS, de outros tributos e também do fortalecimento da nossa economia. Então, não é nem um pouco inteligente por parte do governo, tanto da parte econômica quanto política, né? Acho que isso tem que ser lembrado também, porque durante a campanha, o presidente Lula falou muito sobre geração de emprego, geração de renda e crescimento do país. O que a gente está vendo é ele caminhando no caminho absolutamente contrário a esse discurso, né, que foi feito durante a campanha eleitoral. Caso haja realmente esse veto, deputada, há um entendimento já consolidado de que é preciso derrubá-lo? Com certeza, a Câmara vai se articular para derrubar o veto. Acho que não teremos dificuldade, inclusive visto pela votação, né, uma expressiva votação, foram 430 votos favoráveis. Há um entendimento geral de que a desoneração da folha ela é importantíssima para o país, ela é importantíssima para o desenvolvimento do nosso país, ela é importantíssima para a competitividade, para a manutenção desses postos de trabalho e para o custo de vida também, porque entre os setores que estão ali elencados, né, que contam com essa medida da desoneração da folha, está, por exemplo, o transporte público. Então, vai aumentar o custo da passagem, vai impactar lá na ponta, não só em quem trabalha para os setores, que o seu emprego corre o risco a partir de 1º de janeiro, porque esse impacto as empresas não conseguirão absorver, mas também no custo, né, do custo da carne, por exemplo, porque a proteína animal também no custo de roupas, calçados, porque a gente tem ali o setor têxtil e o setor coreiro calçadista também, de confecção. Todos eles são setores que estão lá entre os 17 setores que hoje contam com essa medida da desoneração. Então, nós teremos um impacto muito grande na nossa economia, um impacto muito nocivo para a economia e para esses índices, né, que o governo hoje apresenta que são tão ruins, com certeza a longo prazo ficarão ainda pior. Então, a questão, reforçando aqui só para a gente poder entender, né, o que o governo, o veto do governo a esse projeto, ele é extremamente danoso. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque quando a gente fala de 17 setores, muitas vezes se entende, né, o governo faz querer entender que seriam só para esses 17 setores, que a renúncia fiscal ela não pode acontecer, porque esse recurso é importante para o governo.
mas nós temos estudos muito importantes que mostram que, bem pelo contrário, que o governo arrecada 3 vezes mais, que a nossa economia se movimenta 3 vezes mais por conta da medida da desoneração. Não é nada inteligente esse veto, com certeza o impacto vai ser muito mais negativo para o governo, e nós aqui estaremos nos organizando e articulando a derrubada do veto. Deputada, o Roberto Mota quer fazer uma pergunta para a senhora também. Mota. Deputada, a senhora passou uma mensagem muito importante, né, que o governo, quando ele se dispõe a reduzir a arrecadação, na verdade, ele está injetando recursos na economia que mais tarde vão gerar uma arrecadação muito maior do que aquela que teria sido feita inicialmente. Essa consciência hoje existe no Congresso Nacional? Existe esse entendimento, né, entre a maioria dos deputados e senadores? Mota, é isso que nós estamos levando para dentro do Congresso, né? Porque muitas vezes não se tem esse entendimento com clareza, né? De que o governo, ou se tem uma percepção de que o governo estaria abrindo mão de receita, o que não é verdade. Quando esse recurso é injetado na economia, ele volta, ou ele não sai da sociedade, porque todo recurso acaba saindo do setor produtivo, vai para o governo e volta. Então, a gente tem um número muito alto, por exemplo, de pessoas no Bolsa Família, mais da metade, ou praticamente a metade dos estados brasileiros, tem mais adultos no Bolsa Família do que trabalhando com carteira assinada. Essa medida, ela ajuda a inclusão desses trabalhadores no mercado formal, isso aumenta a arrecadação. Então, é exatamente isso que a gente tem feito, mostrando estudos, mostrando os números, que esse discurso, primeiro, de que é inconstitucional, não é verdade, isso é desmontado facilmente, inclusive com o voto do relator, o ex-ministro Lewandowski, que já colocou que esses 17 setores que tinham, né, que contavam com a medida da desoneração da folha, lá na aprovação da reforma previdenciária, podem continuar com isso, e a questão da renúncia fiscal, ela facilmente cai por terra, né? É só ser um pouquinho inteligente para perceber e para dar uma lida, por exemplo, nesse estudo que eu disse aqui da FGV, que mostra que há um incremento na receita de mais de 30 milhões de reais e a renúncia seria em aproximadamente 9 milhões de reais. Dávila? Deputada, muito bom dia. Deputada, a desoneração não deveria ser só para os 17 setores, deveria ser para toda a economia. Por que não o Congresso Nacional não discute acabar com esses tributos que faz com que a contratação formal no Brasil seja uma das mais caras entre os países emergentes? É um absurdo o que custa em tributos para o empregador e o que sai do bolso do trabalhador. Por que não ampliar essa discussão da desoneração para uma rediscussão do custo de contratação real? Só para o nosso ouvinte aqui da Jovem Pan ter uma noção, nós temos 40 milhões de trabalhadores com carteira registrada e 90 milhões ou que estão na informalidade ou pejotização ou outra forma. Ou seja, mostra que esse custo da contratação ele é incompatível com o país, porque virou o trabalho formal um privilégio de poucos, ao invés de ser o direito da maioria das pessoas que trabalham. A senhora vê espaço para ter uma negociação para valer, para revermos o custo do encargo trabalhista no Brasil? Perfeito, Dávila. Acho que essa é muito difícil hoje, no formato que a gente tem, e principalmente com esse governo, a gente falar sobre isso, né? Um dos nossos objetivos, e eu que estudei muito esse assunto, venho da iniciativa privada, né? Então eu conheço o setor produtivo muito bem, sei que essas medidas, esses encargos trabalhistas que hoje são altíssimos, que pesam não só para quem quer empreender, o empresário, para as empresas, mas também no bolso do trabalhador, que poderia estar recebendo muito mais. Pagar 20% em cima da folha de pagamento, que é hoje a contribuição previdenciária patronal para todas as empresas do Brasil, exceto para essas dos 17 setores, faz com que, quando a empresa tem que enxugar gastos, quando tem que reorganizar o seu orçamento, ela procure fazer o quê? Vai atacar justamente esse ponto, né?
E, ao contrário, a desoneração, ela faz com que as empresas paguem de 1 a 4,5% sobre a sua receita bruta. Então, não importa quantos funcionários você vai ter, a remuneração desses funcionários faz com que essas empresas queiram contratar cada vez mais, e ela fortalece a formalização, né, do mercado de trabalho, mais profissionais trabalhando de forma formal. Isso amplia a base de trabalhadores formais no Brasil e, obviamente, melhora a condição da arrecadação, incrementa as receitas públicas. Numa reunião com a Haddad, até tive a oportunidade de dizer isso para ele. Nós estávamos conversando justamente sobre a questão da desoneração, e ele fez um comentário de que tinha ido visitar uma empresa, uma fábrica, e falou: fiquei impressionado com o número de trabalhadores PJs, que lá não tinham, que as costureiras, se não me engano foi o exemplo das costureiras que ele deu, que as costureiras eram todas PJs, enfim. Eu falei: ministro, se o senhor soubesse o custo que isso tem na prática, se já tivesse aberto uma empresa e tivesse lá na ponta, né, entendendo quanto que isso custa, ia perceber essa movimentação que existe em torno da pejotização, da informalidade, porque é o que o Estado força as empresas a fazerem. O que vai acontecer se houver esse veto dentro desses 17 setores, é exatamente isso. Não tem como sustentar, não tem como as empresas hoje incorporar o custo que elas pagam em relação aos seus funcionários, para ampliar isso para 20% sobre a folha. Vão acontecer demissões, e a gente calcula aí 1 milhão de novas demissões a partir de 1º de janeiro de 2024, que é mais ou menos o número que a gente tem dentro que nós temos com os estudos, que foi apresentado, que por conta da desoneração foi incorporado, né? O número é um pouco maior do que esse, óbvio, mas foi incorporado a massa trabalhadora dentro desses 17 setores. E só para completar a tua pergunta, Dávila, nós estamos preparando uma PEC, no meu mandato está preparando uma PEC justamente para isso, para que a gente possa incluir todos os setores produtivos, para que também possam optar pela medida da desoneração da folha, para o que seja mais interessante para aquele setor, se pagar ou 20% sobre a sua folha salarial, ou alíquotas, né, que podem variar hoje de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Com certeza isso ia gerar muito mais emprego no Brasil, isso ia possibilitar muito mais trabalhadores com carteira assinada, né, trabalhadores formais, e obviamente ia fomentar e alavancar muito mais a nossa economia. Quero agradecer à deputada federal Anny Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, relatora da desoneração da folha na Câmara dos Deputados. Deputada, muito obrigado pela entrevista aqui para a gente. Bom dia de trabalho para a senhora e até uma próxima. Muito obrigada, Rafael. Obrigada, Lívia. Espero que a gente tenha boas notícias hoje e um bom dia para todos vocês. Bom dia. Vamos acompanhar de perto.